Olá, hoje eu vou mostrar para você como que você pode captar clientes todas as semanas com um funil de vendas online e offline. E ainda você vai aumentar o seu faturamento para mais de R$ 10.000 todos os meses com essas técnicas de captação que eu vou te explicar. Mas antes de seguir, deixa eu falar para quem que é esse treinamento. Olha só, esse treinamento é para você que não sabe captar clientes, não sabe técnicas, não conhece técnicas de captação de clientes e tá só dependendo de indicação, sabe? E com certeza você não, se você está aqui é porque você não está satisfeito com o seu faturamento. É também para as pessoas, para profissionais, arquitetos, designers, né, que querem aumentar o faturamento. Simplesmente aumentar o faturamento. Para quem entra em ação. Por quê? O que eu vou explicar para vocês aqui, o que eu vou mostrar para vocês são técnicas de captação ativa de clientes. Você vai precisar entrar em ação, colocar em prática para você ter o faturamento que você deseja. E para quem não está conformado, não está conformado em ser um excelente profissional, ser muito bom, ter esses projetos maravilhosos, mas que não tem o reconhecimento financeiro que merece, tá? Mas esse treinamento aqui eu quero fazer, faço questão de falar também para quem não é essa aula, esse encontro aqui de hoje, tá? Para quem? Para quem quer ficar esperando o cliente cair do céu. Esquece, se você é desse tipo de profissional e acha que você é muito mais um artista, né? Tá aqui, ó. Arquitetura como artista e que não sabe vender e que não deve vender e que não pode ser vendida, esquece porque o mundo é mais dos empreendedores do que dos artistas. Talvez você esteja vivendo isso, o seu projeto é muito bom, mas você não tem iniciativa para ir em busca desse cliente. Para quem está acomodado aí e só sabe reclamar, reclamar do mercado, reclamar do, sei lá, da concorrência, porque esse mercado é muito prostituído, reclamar do conselho, reclamar da faculdade, esquece. O que passou, passou. Eu gosto de pessoas que querem olhar para frente e querem construir um negócio de verdade, tá? Para quem não se incomoda de depender de marido, esposa, pais, não sei se você sabe, mas tem uma pesquisa do Conselho que 58% dos profissionais de arquitetura, eles têm uma dependência de uma segunda fonte de renda. E geralmente essa fonte de renda ou é o marido, ou é a esposa, ou os pais, e alguns até trabalham em lojas, sem desmerecer, tá? Mas não desempenham de fato aquilo para o qual Deus deu o dom de trabalhar, que é realizar a arquitetura. Bom, essas pessoas que eu quero mostrar para vocês aqui são pessoas que cumpriram esses perfis aqui, ó. Então, aqui tem várias pessoas, tá? Essas aqui são prints de vídeos que vocês podem ver aqui no meu Instagram, sem problema nenhum. Tudo isso aqui são vídeos, tá? Não são imagens. Uma pessoa que saiu de um faturamento em 6 meses para 300 mil, uma pessoa que saiu de 5 mil para 20 mil, uma pessoa que faturou 60 mil em apenas 15 dias, 5 para 15, 0 para 20, tá? Essa pessoa aqui, ó, quase 50 anos e não conseguia captar clientes e chegou a faturar R$ 20.000 todos os meses. Tem outra pessoa aqui, ó, de 5 para 20 mil. E aí tem vários. Eu poderia passar aqui rolar páginas aqui mostrando para você. E o que é legal, tudo isso que você tá vendo aqui são vídeos, são entrevistas, podcasts que eu faço com essas pessoas. Está tudo aqui no meu Instagram, tá? E você pode assistir a praticamente todos eles. E eu tenho uma prática aqui, ó, de premiar os meus alunos que têm resultado, tá? Então aqui a placa começava em 60, 120, 300, e essas pessoas, gente, elas usavam e usam, né? Ainda são, muitos aqui ainda são meus alunos, tá? Técnicas de captação ativa de clientes que eu quero mostrar para você aqui, tá? Mas antes de mostrar isso para você, deixa eu me apresentar um pouquinho, tá? Eu costumo dizer que eu não gosto de arquiteto, não sou arquiteto e não trabalho com arquitetos, nem designer, nem engenheiros. Eu trabalho e gosto de arquitetos que querem ser donos de um negócio de arquitetura. Para se ter um negócio de arquitetura, você precisa, a primeira coisa,
saber captar clientes e não ficar dependendo apenas de indicação, tá bom? Então, em 2012, eu me tornei consultor e mentor do Sebrae e da Endeavor. As duas instituições, você deve conhecer aqui, principalmente o Sebrae, elas têm uma divisão de projetos especiais na qual eu era alocado. E nessas instituições a gente aprende algumas metodologias, tá? Algumas metodologias. E essas metodologias a gente aprende e termina replicando para diversos, centenas, milhares de profissionais liberais, de empresários. Eu cheguei a formar até outros consultores nessa linha. E a primeira metodologia é uma metodologia de planejamento e desenvolvimento de negócios lucrativos e inovadores. O objetivo dessa metodologia é fazer com que você alavanque. E a segunda metodologia, que é essa aqui, ó, é uma funil de captação de projetos. Eu vou explicar em detalhes essas duas aqui. E aqui estou eu, ó, aplicando várias, construindo vários negócios lucrativos, realizando treinamentos de captação de clientes usando essas ferramentas. E você pode estar se perguntando, tá? Se você não é arquiteto, como que você chegou aqui? Eu costumo dizer que eu não escolhi a arquitetura, mas a arquitetura me escolheu. Um belo dia, o Conselho de Arquitetura me convidou para dar um treinamento sobre empreendedorismo. E nesse treinamento de empreendedorismo, eu terminei expondo essas metodologias que eu vinha utilizando para diversos outros segmentos. Então, o conselho me chamou para dar uma palestra. Eu dei uma palestra, dei duas palestras. Na terceira, eu disse assim: olha, não vou fazer a terceira. Terceira, eu preciso falar com o presidente. E nessa de falar com o presidente, o que aconteceu? Eu, então, disse assim: olha, senhor presidente, temos um problema, porque vocês estão perpetuando o trabalho escravo. Ela olhou assim para mim: como assim? Que história é essa? Eu disse: ó, você promete um piso de 8 salários mínimos, 10 salários mínimos, mas seu arquiteto não consegue fazer isso depois de formado. O arquiteto que está formado hoje trabalhando no escritório está ganhando 2, 3 mil reais e ela fez isso. Mas e o autônomo? Eu fiz: ó, o autônomo não passa de 8, 10 com muita dificuldade. E ela, então, eu disse: ó, pega o telefone, liga para alguém aí. Então, ela pegou o telefone, ligou e realmente identificou essa questão. Então, o que a gente identificou? Profissionais com pouca ou nenhuma experiência em empreendedorismo, marketing e vendas. E foi isso que eu disse para ela: olha, se o conselho passar a formar melhores arquitetos e empreendedores, esses profissionais vão ter mais mercado. E aí eu montei uma metodologia específica. Com todas as outras metodologias que eu tenho, não são só essas duas, eu desenvolvi uma metodologia e passamos então a percorrer, fazendo imersões para esse grupo de arquitetos. Cheguei a viajar em alguns estados para isso. E a metodologia basicamente tem 5 pontos. Eu vou explorar com vocês aqui um único ponto. Primeiro ponto, mentalidade empreendedora. Segundo, posicionamento de valor. Mas o terceiro é técnicas de marketing de atração lucrativa, estratégias de captação online e offline. E é isso aqui que eu quero falar, desse ponto aqui que eu quero falar com você, especialmente nesse vídeo de hoje, tá? Tem os outros pontos aqui de saber vender mais caro, ou seja, técnicas de conversão, organização, gestão, mas hoje eu quero dar um zoom aqui, marketing e vendas, que é o que eu considero o passo 3. E assim, gente, para vocês entenderem, nos últimos 7 anos, eu passei a me dedicar a minha vida inteira a estruturar a carreira de arquitetos como um negócio, e lá se vão mais de 2.000 participantes nas minhas mentorias, minhas imersões que eu tenho ainda presenciais e online, mais de 5.000 arquitetos treinados presencialmente e online. Aqui, por exemplo, é um evento, tá? No Dia do Arquiteto, que eu fiz uma palestra. Então, quais que eram os erros, os principais problemas que esses arquitetos que chegaram até a mim, eles tinham? E talvez você tenha também. Primeira coisa, não usavam técnicas de captação. Não usavam técnicas. Se você está achando que ir lá no Instagram fazer um post é uma técnica de captação, até vou dizer de visibilidade, mas não é.
tá? Então, quando a gente não usa as técnicas de captação, a gente fica refém. Refém. E aí, olha o que acontece. Acontece aquela síndrome do que eu chamo de síndrome do tô rico, tô pobre. Um mês que você fecha cliente, você tá rico, no outro você fica pobre, e aí você não consegue ter segurança. Segurança, sim, segurança para poder planejar o crescimento da sua carreira, planejar o crescimento do seu negócio. Você não consegue pensar em contratar um funcionário porque você não sabe se vai ter dinheiro para pagar. Você não consegue montar um escritório se você não tem, você não consegue pensar em criar um CNPJ, em fazer fotos profissionais, simplesmente porque sua receita ela é inconstante. Por quê? Porque não usam técnicas de captação. Vivem dependendo de indicação espontânea, por exatamente não saber o que fazer e tá tudo certo. A culpa não é sua porque você não aprendeu isso na faculdade, você não aprendeu isso nos estágios. Na faculdade era só questão técnica, nos estágios também você só foi explorado, digamos assim, tecnicamente. Se você trabalhou em algum escritório, você também era alocado na parte técnica, você não tinha a oportunidade, ou a maioria não teve a oportunidade de conversar com clientes, apresentar uma proposta, fazer captação. Não, simplesmente você era um técnico, tá? E dependiam de projetos de amigo, de familiares. Se não tivesse projetos de amigo, de familiares, não tinha projeto. E aí, quando a gente não tem projeto, a gente termina pegando qualquer coisa, né? Qualquer coisa que aparece, não tem cliente bom, a gente vai pegando qualquer tipo de cliente. E eles sentiam dificuldades em captar clientes nas redes sociais. Por quê? Porque transforma o Instagram em uma, sei lá, vamos chamar de uma vitrine, tá? Só que a vitrine por si só não tinham não tinha uma efetividade muito grande. E também enfrentavam muita concorrência, muita dificuldade para se destacar, para fechar os projetos. Esse aqui eram os problemas que talvez, esses são os problemas que talvez você esteja passando aí, que eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar a resolver, te entregando algumas técnicas de captação de cliente, tá? Bom, como é que eles se sentiam? Frustrados. Frustrados. Tinham pessoas com mais de 5 anos, 7, 8 anos. Ainda ontem eu comecei com uma pessoa que tinha 10 anos de formado e sentia que a arquitetura ainda não tinha dado o retorno que ele esperava. E não só o retorno de financeiro não, mas de satisfação de viver daquilo ali. Eles não viviam daquela profissão, tá? Dependiam de pais, de maridos, de esposas, já falei isso para vocês, tá? Ficavam desanimados e com vontade de desistir da carreira. Agora vamos lá. Você está pensando em outra carreira. Gente, se aquela habilidade que você, aquele talento que Deus te deu, você foi na faculdade, desenvolveu, você não está conseguindo ganhar dinheiro com aquilo que você ama, imagina fazendo uma coisa que você não ama, tá? Pensando em arrumar um emprego, sei lá, em lojas, em escritório de outras pessoas, escritório que você não assina o projeto, escritório que você não cresce, escritório que você não tem condições de aumentar o seu faturamento. Porque é simples. O salário que você ganha no outro escritório, vou desafiar você, não vai ganhar mais do que 3, 4, 5 mil reais. Se você fechar um projeto, você consegue ganhar 5 mil reais e ainda ter, sei lá, 15 dias de folga para fechar um segundo, um terceiro. Simples assim, tá? Então, até aqui, espero que esteja fazendo sentido para você do que eu estou tentando mostrar para você. Mas o que foi preciso para que esses meus mentorados, e talvez para você mudar essa realidade, o que é preciso fazer? Tudo bem, você já sabe que está nessa situação, mas Litelton, o que eu preciso fazer? 3 coisas. Separei 3 coisinhas aqui que, se você aplicar, vou ser bem sincero, você não vai explodir. Não vou aqui dizer que você vai explodir, porque tem outros elementos, mas essas 3 coisinhas você precisa dar esse passo para poder conseguir captar clientes e fechar aí 10 mil reais por mês. Por que 10? Porque meus clientes, meus mentorados, meus alunos fazem 10 mil reais. Mais até do que isso. Tá? Você pode ver lá 20, tem gente que já está fazendo 20, tem gente que está fazendo 30, com essas 3 coisas. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa é fazer o planejamento e a modelagem do seu negócio. Deixa eu tentar explorar aqui com detalhes o que significa isso. Aqui, ó, primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é comportamento empreendedor.
provavelmente você é um excelente técnico, mas você é um péssimo empreendedor. Porque senão você não estava aqui sofrendo sem dinheiro. Inclusive, você deve conhecer alguns profissionais até ruins, tá? Fraquinhos, mas que têm alguns elementos, algumas características empreendedoras que você não tem. Segundo ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a definição do seu cliente ideal. Quando você tem clareza desse cliente ideal, você para de atirar para tudo quanto é lado e passa a ter uma estratégia mais direcionada, uma estratégia mais focada num público que valoriza você, implementa o projeto que você faz, paga melhor, tem mais recurso. Não estou dizendo que, então eu já trabalho com arquitetura, por exemplo, acessível. Não tem problema, a gente vai potencializar mais ainda. Depois a gente vem, não vou explorar aqui porque isso aqui tem um treinamento completo para você aqui dentro, tá? Sobre isso. Vantagens injustas. 4. Qual é o seu posicionamento de valor? Em vez de você passar a fazer de tudo, quem sabe se você virasse especialista? Vou pegar um exemplo aqui, especialista em apartamentos. Quem sabe? Quantos apartamentos tem mesmo na sua região? Quantos apartamentos tem mesmo nesse país? Quantos apartamentos tem mesmo pelo mundo? E aí o quinto ponto, fontes de receita. Como que você vai transformar isso em dinheiro? Como é que eu posso ganhar dinheiro? Qual é o meu produto de entrada? Qual é o meu produto principal? Qual é o meu produto complementar? A gente vai construir tudo isso junto e eu não vou nem avançar aqui porque você vai pirar quando a gente começar a falar aqui, das estratégias de captação, dos canais de divulgação e das metas. Se você não tem meta, você está perdido. Tá? Se você não tem meta, você não sabe se você está evoluindo, se você está crescendo. Segunda coisa, você precisa de um funil de captação ativa de clientes, de projetos. O que é um funil? Vou tentar explicar rapidamente. O que é um funil? É simples, Pensa aqui comigo. Se você quer fechar 3 contratos esse mês, está aqui embaixo, desafio, fechar 3 contratos. Você concorda comigo que para fechar 3 você precisa apresentar 6 propostas se você tem uma taxa aí de conversão de 50%? E se você precisa apresentar 6, talvez você precise aqui de 8, 10 pessoas interessadas aqui em cima para você apresentar a proposta? A grande pergunta é, o que eu tenho que fazer para trazer clientes e encher isso aqui, De encher. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui. Vamos lá, ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui, Litanto. Como é que eu faço para... peraí. Eu vou conseguir. Não sei porquê. Aqui. Tô errado também, né, Litanto? Então, o que eu preciso fazer para encher isso aqui, Aqui, para encher isso aqui, para encher de clientes. Imagine que cada bolinha dessa aqui é um cliente. Sabe o que você precisa fazer para encher? Você precisa de técnicas, estratégias online e estratégias offline. O que é isso, Litelton? São formas de atrair esse cliente para cá, de fazer ele pedir e dizer, fulano, Litelton, quero um orçamento seu. Litelton, quanto custa um projeto? Litelton, é isso que são técnicas de captação. Só que são técnicas online e offline. Por quê? Porque eu não posso colocar todas as cestas em um único... Como é? Todos os ovos em uma única cesta. Sim, não posso. Imagina. Se vocês têm hoje todos os ovos em uma única cesta. A maioria indicação. E indicação é uma técnica, tá? Só que você pode ter inúmeras técnicas. Então, você precisa ter um funil para isso. Então, esse instrumento, todos os meus alunos, eles têm impresso na parede. E eles começam a acompanhar aqui, e vai andando. Aqui é a Maria, aqui é o João, aqui é a Fernanda. Legal, a Fernanda veio como? A Fernanda veio de uma estratégia online. Não, a Fernanda veio de uma estratégia offline. Legal. Preparei a proposta da Fernanda, apresentei, Fernanda vendeu, fechou ou não fechou? Então eu preciso de uma quantidade enorme, de pessoas aqui, solicitando orçamento, solicitando o que eu chamo de propostas irresistíveis, tá? Então é isso aqui. A terceira coisa que você precisa são as técnicas. As técnicas, propriamente dito, que vão encher essa sua primeira parte aqui, Tá, Litelton, mas o que eu tenho que fazer? Indicação, você falou que uma delas. Dá para fazer de forma profissional? Dá. Eu posso fazer a estratégia do caixa rápido, eu posso fazer a estratégia do cheque em branco. Tá aqui. Técnicas. E são essas técnicas que eu quero dar acesso a você nesse momento. Esses 3 pontos que eu quero dar acesso a você. Tá? Então, o que eu quero trazer para você são esses 3 pontos.
um planejamento, uma ferramenta para você utilizar e as técnicas, tá? Como que você pode ter acesso a essas técnicas? Eu separei em 3 pacotes, tá? 3 pacotes. Você pode dizer assim, Litelton, quero o pacote com 5 técnicas de captação. Quais são as técnicas que você vai usar? Uma técnica de cheque em branco, uma técnica de caixa rápida, uma técnica de seguidores, por exemplo. Você não faz nada com seus seguidores. O seguidor chega e você não faz nada. Tem uma técnica para você transformar esse seguidor em lead. Uma técnica de levantada de mão para você usar, por exemplo, seus seguidores. E uma técnica de campanha semanal. Legal, eu quero aplicar essas 3 técnicas. Quanto custa essas técnicas, Telto? Ó, de R$ 147 que eu estou, sabe? São as mesmas técnicas que os meus mentorandos utilizam, você vai pagar R$ 97. Só é clicar aqui no botão dessa página aqui embaixo. Ah, e se eu quiser 10 técnicas? Tem? Tem. Além dessas técnicas aqui, você vai ter mais. A técnica de isca offline, como criar uma isca offline. A técnica de mostras gratuitas. A técnica de networking, como usar o seu networking. Seu networking, pessoal, hoje é uma fonte de clientes inesgotável, eu vou mostrar isso com você. Técnica de RT, como aumentar a sua RT. Técnica de inteligência artificial, como usar a inteligência artificial para gerar mais clientes. Tá aqui, ó, R$ 147. Tá? Litelton, tem mais técnica? Tem. Você pode comprar o pacote com 15 técnicas avançadas. Tá? Que além dessas 10 que eu falei aqui, você vai ter ó, a técnica de como fazer parcerias estratégicas. Sim, você pode ter parceiros vendedores para você. Tem uma estratégia para isso aqui. Técnica de isca digital, por exemplo, como criar uma isca digital para atrair clientes para você. Como criar um programa de indicação profissional. Técnica de novas e antigas mídias, tem várias informações sobre isso aqui. Tráfego pago no Meta, R$ 197. Tudo isso aqui você pode dividir em 12 vezes. É simples. Faz uma conta comigo. Se você pegar uma técnica dessa e fechar um projeto básico, bem básico, R$ 3.000. R$ 3.000. Sei lá, fez um quarto, uma sala de interior de um apartamento pequeno. R$ 3.000. Será que valeu a pena você investir R$ 197? R$ 197. Fechou R$ 3.000, você aprendeu essas técnicas, você vai repetir isso aqui pro resto da sua vida. Imagina. Só imagina. Uma técnica, colocar R$ 3.000, R$ 3.000. E aqui embaixo você vai ver vários depoimentos, prints de WhatsApp que os meus clientes me mandam. E esses prints que eu quero que você também mande para mim, tá? Bom, com uma garantia que eu chamo de risco zero. Você vai poder testar, você vai poder assistir a aula, são aulas extremamente práticas, tá? Muitas delas com modelos de documentos, para você só pegar e copiar e colar. Vai poder testar por 7 dias. Se você não gostar das técnicas, eu tenho certeza que você vai adorar essas técnicas. Você devolve, você me pede, eu devolvo o seu dinheiro, nem perguntar o motivo. Simplesmente eu quero dar isso com você. Então, o que eu quero? Eu quero que você simplesmente aqui embaixo, assista aqui esses depoimentos em vídeo. Quero que você vá lá no botão lá embaixo, clica imediatamente, adquira, escolha o melhor pacote para você. Tá? Se você quiser comprar o de 5, teste o de 5, depois você pode aprender outras. Mas eu quero simplesmente que você teste essas 3 coisas. E eu tenho certeza que você vai captar muito cliente. Olha só, para você que já está entrando, é muito simples. Como isso tudo aqui está gravado, você clicou aqui, pagou, dado seguro, cartão de crédito, imediatamente você já tem acesso. Deixa eu te falar, tem uma técnica lá chamada caixa rápido. Caixa rápido. Que o meu mentorando, quando entra numa mentoria minha, e eu me relutei muito a colocar essa técnica aqui dentro, ele tem uma semana para assistir a aula e aplicar antes de vir conversar comigo. E muitos deles já recuperam o investimento da mentoria, que não é isso que você está fazendo aqui não. Tá? Então, vai lá, aplica agora, clica no botão, adquira, teste e volte para falar aqui comigo porque eu quero ver seus prints. Tá bom? Forte abraço e até mais.